No jantar na casa da família do meu marido, a irmã dele fez uma piada. Se você desaparecesse amanhã, ninguém nem notaria. Todos riram, exceto eu. Naquela mesma noite, eu saí da casa do meu marido e cortei todos os contatos. Em um ano, a empresa deles faliu sem mim, e eles se afundaram em dívidas. Decidida a visitá-los, minha limusine parou em frente à antiga residência. Cristina Cerqueira tinha 25 anos quando conheceu Antônio, ou Tony. Naquele dia, ela foi contratada para trabalhar na companhia, cujo fundador era o pai dele, Dr. Roberto Medeiros. Ele ficou surpreso com o profissionalismo dela e, a cada dia, agradecia por ela ter entrado em suas vidas. Um ano depois, Tony pediu Cristina em casamento, e eles tiveram um casamento luxuoso. Já haviam se passado 6 anos, e durante esse tempo, Cristina percebeu que a única pessoa que tinha sido verdadeiramente sincera com ela era seu sogro. A chuva castigava o para-brisa do táxi quando o carro estacionou perto da conhecida mansão em um bairro nobre da Zona Sul. As colunas imponentes e a fachada grandiosa da casa pareciam especialmente sombrias à luz dos postes de rua naquela noite de outubro. 3 anos. Exatamente 3 anos tinham se passado desde o dia em que Dr. Roberto Medeiros fechou os olhos para sempre, deixando para trás um império que agora cabia à sua nora salvar. Cristina saiu do táxi e parou por um momento em frente à porta. A reunião com o investidor, Dr. Otávio Guimarães, se estendeu até o final da tarde, mas o resultado valeu a pena. O novo contrato prometia bons resultados para a empresa. Isso, é claro, se a família Medeiros não atrapalhasse com suas intrigas e sua indiferença aos próprios negócios. Ajeitando o vestido preto, ela apertou mais a pasta de documentos em suas mãos. O som de seus saltos ecoou no asfalto molhado. Uma luz suave acendia a janela da sala de jantar. A família já estava reunida ao redor da grande mesa de mogno, a mesma onde Dr. Roberto costumava compartilhar seus planos e sonhos. Cristina abriu a porta em silêncio e entrou no amplo cômodo. O lustre de cristal iluminava rostos familiares, mas neles não havia calor. Sentadas à mesa estavam Dona Helena Medeiros, uma mulher autoritária de 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque rigoroso. Ao lado dela, Sofia, a irmã de 25 anos de Tony, que sempre olhava para Cristina com uma inveja mal disfarçada. E Tony, seu marido, que ultimamente parecia um completo estranho. Na ponta oposta da mesa estava Marcos Medeiros, o irmão mais novo do falecido, o único que ao menos tentava apoiar os negócios da família. Na mesa havia fotos de Dr. Roberto em porta-retratos de prata. Velas bruxuleavam, criando uma atmosfera solene de lembrança. O aroma de vinho caro misturava-se ao perfume das rosas do buquê que Cristina havia encomendado naquela manhã. Peço desculpas pelo atraso, disse Cristina baixinho, tentando não perturbar a atmosfera de luto. Dona Helena Medeiros levantou a cabeça lentamente, e a irritação brilhou em seus olhos cinzentos. Pelo menos uma vez você poderia ter chegado na hora, resmungou ela, apertando os lábios finos. Hoje é um dia especial e você, como sempre, coloca seus assuntos acima da família. Cristina sentiu o coração apertar de dor. Por tantos anos, ela tentara conquistar a aprovação dessa mulher. Mas, após a morte de Dr. Roberto, tudo só piorou. A única pessoa que realmente valorizava seus esforços havia partido para sempre. Mãe, não precisa, Tony tentou intervir, mas não havia convicção em sua voz. Não precisa de quê? Sofia intrometeu-se, afastando a taça de vinho. Seus olhos verdes brilhavam com álcool e rancor. Falar a verdade, é claro. Ela acha que virou rainha depois que o papai deixou a parte dela na empresa. Sofia bufou e revirou os olhos dramaticamente. Seus cabelos claros estavam arrumados em um penteado da moda. O vestido caro realçava sua figura, mas a expressão estragava toda a beleza. Sofia, por favor, pediu Cristina, sentando-se na cadeira vazia ao lado do marido. Eu entendo que vocês estejam chateados com meu atraso, mas eu estava em uma reunião importante que ajudará a melhorar a posição da empresa do seu pai. Nossa empresa, Dona Helena. Ela enfatizou a palavra nossa. E não precisamos que você nos diga como fazer isso direito. Criamos esta empresa por décadas. Parem com esse circo! Exclamou Marcos de repente, levantando-se abruptamente. Todos se viraram para ele.
Marcos Medeiros sempre foi um homem calmo, e seu acesso de raiva surpreendeu até Dona Helena. Ele era um homem alto, com cabelos escuros levemente grisalhos e olhos castanhos que revelavam o cansaço das brigas familiares. Estamos aqui para honrar a memória do meu irmão, e não para armar barracos, continuou ele, passando o olhar por todos os presentes. Acredito que Roberto ficaria triste ao ver como estamos nos comportando. Dona Helena apertou os lábios, mas permaneceu em silêncio. Sofia virou-se ostensivamente para a janela. Tony ficou calado o tempo todo, olhando para as próprias mãos. Cristina notou que ele evitava o olhar dela, e o coração apertou novamente. O último ano foi um divisor de águas no relacionamento deles. Ela trabalhava dia e noite, tentando manter a empresa da família Medeiros de pé, estudando relatórios, indo a reuniões com clientes, resolvendo problemas com fornecedores. Enquanto isso, Tony passava cada vez mais tempo em bares, voltando tarde para casa, com cheiro de perfume alheio e encontrando milhares de desculpas para não discutir os assuntos da empresa. Marcos pegou a taça de vinho tinto e ficou na cabeceira da mesa, onde seu irmão mais velho sempre se sentava. Gostaria de fazer um brinde em memória de Roberto, disse ele solenemente. Tenho certeza de que meu irmão estaria orgulhoso de cada um de nós. Ele sempre foi meu pilar e meu apoio. Ensinou-me tudo o que sei sobre negócios e sobre a vida. Marcos levantou a taça e os outros, relutantemente, seguiram seu exemplo. Ele sonhava que a empresa prosperasse e fosse passada de geração em geração, continuou Marcos, olhando para a foto do irmão. Roberto acreditava na família, na união, no fato de que juntos poderíamos superar qualquer dificuldade. Pelo papai, disse Sofia baixinho, e pela primeira vez na noite havia uma nota de sinceridade em sua voz. Por Roberto! Ecoaram os outros. Eles beberam em silêncio, cada um imerso em suas próprias lembranças. Cristina lembrou-se de como o Dr. Roberto havia ficado feliz quando ela lhe mostrou pela primeira vez seu plano de negócios para o desenvolvimento da empresa, de como ele dizia que ela era a melhor coisa que havia acontecido à família e de como agradecia por sua dedicação e profissionalismo. Após o brinde, a atmosfera se aliviou um pouco. O jantar começou a ser servido com os pratos favoritos do falecido Dr. Roberto. Dona Helena contava como ela e o marido se conheceram. Sofia recordava a infância, quando o pai a levava no carrossel. Até Tony se animou e compartilhou algumas histórias de sua própria infância. Mas, quando todos começaram a se dispersar, Cristina percebeu que não podia perder aquele momento. A reunião com o Dr. Otávio Guimarães era importante demais para adiar a discussão. Ela se aproximou do marido, que estava parado perto da janela, olhando a chuva. Tony! Chamou ela suavemente. Ele se virou e ela viu em seus olhos cansaço e algo mais, uma indiferença que a assustava mais do que tudo. Eu estava na reunião com o Dr. Otávio Guimarães, começou ela, tentando falar calmamente. Precisamos discutir alguns detalhes. Ele está pronto para investir em nosso novo projeto, mas há condições que... Agora não, ele a interrompeu, gesticulando com as mãos. Você sabe que dia é hoje. Eu quero ficar sozinho, pensar no meu pai. Tony, esta é a empresa do seu pai e da sua família. Cristina insistiu, aproximando-se. É importante. Dr. Otávio pode ir para a concorrência, se não dermos uma resposta até amanhã à noite. O rosto de Tony se contorceu em irritação. Ele a agarrou pelo braço e a puxou para perto, tão perto que ela sentiu o cheiro de álcool em sua respiração. É sério? Ele sibilou em seu ouvido, baixo o suficiente para que os outros não ouvissem. Escuta, estou cansado do seu trabalho. A empresa, as reuniões, os contratos, nada mais te interessa, eu disse. Hoje não. As palavras dele a atingiram como facadas. Cristina sentiu um nó subir em sua garganta e os olhos se encherem de lágrimas. Tony, eu estou fazendo isso por nós, pelo nosso futuro, ela sussurrou. Que futuro? Ele perguntou friamente, soltando o braço dela. Você só vive para o trabalho. Quando foi a última vez que você se interessou pelos meus assuntos, pelos meus sentimentos? Tony se virou abruptamente e se dirigiu à porta.
Cristina ficou parada, olhando-o sair, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela ainda amava aquele homem. Apesar de todos os seus defeitos, apesar de ele estar se tornando cada vez mais um estranho, mas havia se formado um abismo entre eles que parecia impossível de superar. Cristina, aconteceu alguma coisa? A voz suave de Marcos a fez se virar. Ele se aproximou e a segurou delicadamente pelo cotovelo. Seus olhos castanhos demonstravam preocupação sincera. Não, ela respondeu, limpando rapidamente as lágrimas com as costas da mão. Estou só cansada. Foi um dia difícil. Marcos a encarou atentamente, e Cristina soube que ele não havia acreditado em suas palavras. Mas ele foi discreto e não insistiu. Eu te dou uma carona, ele ofereceu, ajudando-a a vestir o casaco. Está chovendo lá fora e parece que você veio de táxi. Cristina pensou em recusar, mas de repente percebeu que não estava pronta para ficar sozinha com seus pensamentos. Obrigada, ela concordou. É muita gentileza sua. Eles saíram da casa juntos. A chuva havia diminuído um pouco, mas o ar ainda estava úmido e frio. Marcos abriu a porta de seu carro prateado para ela e esperou até que ela se acomodasse no banco do passageiro. Durante todo o trajeto, Marcos tentou manter a conversa, falando sobre o trabalho, os planos para o fim de semana, sobre qualquer coisa que pudesse distraí-la de seus pensamentos tristes. Mas Cristina percebeu que ele também estava sofrendo. Escuta, ele disse, quando eles pararam em um semáforo. Não ligue para Dona Helena e Sofia. Elas estão lidando com a perda à maneira delas. Roberto era o centro da nossa família. Agora que ele se foi, todos se sentem perdidos. Eu entendo, Cristina respondeu baixinho. É que às vezes parece que elas me culpam por estar tentando ocupar o lugar dele. Você não está ocupando o lugar dele, Marcos retrucou. Você está fazendo o que ele gostaria. Roberto sonhava com a prosperidade da empresa, e você é a única que está lutando por isso agora. As palavras dele aqueceram seu coração. Nos últimos meses, Marcos havia se tornado a única pessoa na família Medeiros que compreendia seus esforços e apoiava suas decisões. Cris, ele continuou, virando na rua dela. E o Dr. Otávio Guimarães, como foi a reunião? Melhor do que eu esperava, Cristina se animou. Ele está disposto a investir no desenvolvimento da nossa unidade de produção. Mas há nuances que precisam ser discutidas com o Conselho de Administração. Vamos nos encontrar amanhã em um restaurante e discutir o que fazer com o investidor, propôs Marcos, parando em frente à casa dela. Acho que precisamos agir rápido, antes que ele mude de ideia. Ótimo, concordou Cristina, saindo do carro. Obrigada pela compreensão, Marcos, e pela carona. Não há de quê, ele sorriu. Cuide-se, Cristina, e lembre-se, você não está sozinha nesta luta. Ela acenou para ele e se dirigiu à porta de entrada do prédio. Quando olhou para trás, o carro já havia sumido na curva, deixando apenas as luzes vermelhas na escuridão chuvosa. Cristina chegou em casa por volta das 11 da noite, ainda digerindo os acontecimentos do dia. O apartamento espaçoso, no centro da cidade, a recebeu com silêncio e penumbra. Tony não estava em casa, como de costume nos últimos tempos. Cristina tirou os sapatos e foi para o quarto. O cansaço a atingiu com um peso esmagador. O dia tinha sido muito intenso. A reunião com o Dr. Otávio, o jantar em família, o conflito com Tony. Ela vestiu um pijama de seda e se deitou, mas o sono não vinha. Em sua cabeça, giravam pensamentos sobre o encontro com Marcos no dia seguinte, sobre como convencer o conselho a aceitar a proposta do investidor. Por volta das 2 da manhã, Cristina finalmente adormeceu, mas o sono foi agitado. Ela sonhava com reuniões e rostos zangados dos parentes do marido. E, de alguma forma, a imagem de Dr. Roberto piscava constantemente, tentando dizer-lhe algo, mas ela não conseguia distinguir as palavras. De repente, um barulho estranho a despertou. Cristina abriu os olhos e ficou atenta. Havia um farfalhar no apartamento, como se alguém estivesse se movendo cautelosamente pelo corredor. O coração acelerou. Tony, ela pensou, será que o meu marido finalmente voltou para casa? Mas normalmente ele não tentava andar em silêncio. Pelo contrário, podia ligar a televisão ou a música, sem se importar se ela estava dormindo. Cristina se levantou silenciosamente da cama e abriu um pouco a porta do quarto.
Apenas a luz noturna estava acesa no corredor, mas ela ouviu passos nitidamente. Definitivamente havia alguém no apartamento. Tony, é você? Ela chamou baixinho. Ninguém respondeu, mas os passos cessaram. Seguiu-se um silêncio sinistro que a fez se arrepiar. Cristina sentiu a boca secar de medo. Ela deu um passo para o corredor, pretendendo acender a luz, mas, no mesmo instante, sentiu a presença de alguém atrás de si. Ela não teve tempo de se virar quando algo pesado atingiu sua nuca com força. Uma dor aguda e cortante perfurou sua cabeça, e seus olhos escureceram. A última coisa de que se lembrou foi de cair no chão frio de parquete. A consciência retornou gradualmente, como se ela estivesse emergindo de um poço fundo e escuro. A primeira coisa que Cristina sentiu foi movimento e vibrações suaves. Perto, ouvia-se vozes e o som de equipamentos médicos. O cheiro de remédios e desinfetante fazia cócegas em seu nariz. Pulso estável, pressão normal, disse uma voz masculina. Cristina tentou abrir os olhos, mas as pálpebras pareciam incrivelmente pesadas. Sua cabeça doía intensamente, como se tivessem martelado um prego em seu crânio. Cristina Cerqueira, a senhora me escuta? A mesma voz se dirigiu a ela, agora mais próxima. Com dificuldade, ela abriu os olhos e viu o rosto de um jovem paramédico de uniforme branco. Lâmpadas de teto passavam por cima dela. Ela estava em uma ambulância. O quê? O que aconteceu? Ela conseguiu dizer com dificuldade, sentindo que sua língua não a obedecia. A senhora se lembra do que lhe aconteceu? Perguntou o paramédico, examinando suas pupilas com uma pequena lanterna. Cristina tentou se concentrar, mas os pensamentos se embaralhavam. Em casa? Havia alguém em casa? Seu marido disse que a encontrou inconsciente no corredor, explicou o médico, fazendo algumas anotações na ficha. Como isso aconteceu? A senhora caiu? Talvez tenha sentido tontura? As memórias começaram a voltar em fragmentos. A noite, os sons estranhos, a presença de alguém no apartamento. Fui atingida na cabeça com algo pesado. Ela conseguiu dizer com dificuldade, sentindo cada palavra ecoar com dor nas têmporas. O paramédico franziu a testa e olhou novamente para suas anotações. Tem certeza? Seu marido não mencionou a possibilidade de um ataque. Ele sugeriu que a senhora poderia ter caído e batido a cabeça na borda de uma mesa ou no batente da porta. Não, Cristina repetiu com insistência, apesar da dor crescente. Havia alguém no apartamento. Eu ouvi passos. O paramédico trocou olhares com seu colega que dirigia a ambulância. Tudo bem, vamos registrar suas palavras no protocolo, ele disse de forma tranquilizadora. Agora, o principal é levá-la ao hospital para uma avaliação completa. O resto do caminho foi em um estado de semiconsciência. Cristina ora caía no esquecimento, ora voltava a si com a vibração do carro ou o som da sirene. Fragmentos de pensamentos giravam em sua cabeça. Quem poderia ter invadido o apartamento? Por quê? E onde estava Tony quando isso aconteceu? Pela manhã, Cristina abriu os olhos no quarto de hospital. Paredes brancas, cheiro de antisséptico, o zumbido suave do equipamento médico. Tudo isso gradualmente se encaixava em uma imagem compreensível. Sua cabeça ainda doía, mas não tão intensamente. Perto da janela, de costas para ela, estava uma silhueta familiar. Pensei que estava sonhando, ela sussurrou. Tony se virou. Seu rosto expressava uma estranha mistura de preocupação e irritação. O cabelo estava bagunçado, a camisa amassada, como se ele não tivesse dormido a noite toda. Finalmente acordou, ele disse, aproximando-se da cama. Os médicos dizem que você teve uma concussão cerebral moderada. Onde você estava até a noite? Perguntou Cristina, tentando se apoiar nos travesseiros. Em um bar, Tony respondeu, evitando o olhar dela. Voltei para casa por volta das 3 da manhã e a encontrei inconsciente no corredor. Ele perguntou, você viu quem fez isso com você? Cristina balançou a cabeça negativamente, o que desencadeou uma nova onda de dor. Eu não vi. Estava escuro e tudo aconteceu muito rápido. Tony andou pelo quarto com as mãos nos bolsos. Isso é coisa do pessoal do Dr. Álvaro Sampaio. Ele bufou de repente. Eu avisei para você não se meter nisso. Só meu pai tinha experiência e contatos para peitar ele. E você? Ele parou e olhou para ela com uma expressão dolorosamente familiar.
uma mistura de decepção e desprezo. Como você é idiota, ele murmurou baixinho, mas de forma tão clara que cada palavra fincou em seu coração como uma faca. Cristina sentiu os olhos se encherem de lágrimas, não por causa da dor de cabeça, mas pela dor emocional. Em vez de apoio e compaixão, ela recebeu uma acusação. Tony, eu não entendo. O que o Dr. Álvaro Sampaio tem a ver com isso? Nós nunca negociamos com ele. Ela tentou argumentar, mas sua voz tremia. Não se faça de boba, ele disse rudemente. Suas reuniões de ontem com o Dr. Otávio Guimarães. Você acha que essas coisas passam despercebidas? O Dr. Álvaro controla metade do mercado de investimentos na cidade. E se alguém tenta passar por cima dele... Tony não terminou a frase, mas o significado era claro. Ele pegou o casaco da poltrona em silêncio e foi em direção à porta. Tony, espere! Cristina o chamou. Talvez devêssemos chamar a polícia? Ele parou na porta sem se virar. Polícia! Ele zombou. E o que você vai dizer a eles? Que um fantasma atacou você à noite? Você não tem provas, não tem testemunhas. Esqueça isso e cuide da sua saúde. A porta se fechou com um clique suave atrás dele. Cristina ficou sozinha com seus pensamentos e sua dor, não apenas física, mas também emocional. O marido, que deveria tê-la apoiado em um momento difícil, a acusou e a abandonou. Perto da hora do almoço, Marcos apareceu no quarto. Em suas mãos, ele trazia um lindo buquê de rosas vermelhas e uma sacola com frutas frescas. Sua chegada foi um verdadeiro alívio para Cristina, após a conversa da manhã com Tony. Ei, como você se sente? Ele perguntou suavemente, colocando o buquê em um vaso na mesa de cabeceira. Cristina tentou sorrir, mas foi um sorriso fraco. Poderia estar melhor. Obrigada por ter vindo. Você sabe que eu não poderia ter feito diferente, disse Marcos, sentando-se em uma cadeira ao lado da cama. Tony me contou o que aconteceu. Uma história terrível. Ele tirou algumas maçãs e laranjas da sacola e as arrumou cuidadosamente na mesa. Os médicos dizem que você terá alta em breve. Isso é bom. Marcos. Cristina começou com cautela. Tony disse que isso é obra do pessoal do Dr. Álvaro Sampaio. Você sabe alguma coisa sobre isso? Marcos levantou as sobrancelhas surpreso. Dr. Álvaro Sampaio? O da Atlântica Investimentos? Ele ponderou. Estranho. E quando foi que você cruzou o caminho dele? Ontem à tarde, respondeu Cristina, lembrando-se dos acontecimentos do dia anterior. Eu estava discutindo o novo projeto com o Dr. Otávio Guimarães e ele gostou muito. Quase fechamos a parceria. Marcos franziu a testa. Dr. Otávio trabalha com Dr. Álvaro Sampaio? Eu não sabia disso. Ele balançou a cabeça. Mas mesmo que seja assim, o ataque a você parece uma medida radical demais. Dr. Álvaro é um empresário, não um bandido. Eu também acho, concordou Cristina. Mas Tony tem certeza de que é por isso. Marcos pegou a mão dela e a olhou diretamente nos olhos. Seu olhar era cheio de preocupação sincera. Escuta, Cristina, ele disse seriamente. Chegou a hora de você reavaliar suas prioridades. Você vê que ninguém quer realmente cuidar da empresa. Você está carregando tudo sozinha, trabalha dia e noite e o resultado é apenas problemas e ameaças. As palavras dele encontraram ressonância em sua alma. Cristina realmente se sentia sozinha, lutando por uma empresa que parecia só interessar a ela. Sabe de uma coisa? Marcos olhou para ela sem soltar a mão. Eu te ofereço uma vaga na minha empresa. Eu sempre preciso de funcionários valiosos como você. Você terá um salário decente, um horário de trabalho normal e, o mais importante, uma equipe que te valoriza. A proposta era tentadora. Cristina sabia que a empresa de Marcos prosperava e que ele era um homem honesto e íntegro. Mas, Marcos, eu sou muito grata pelo seu apoio, ela disse baixinho. Mas não posso simplesmente largar tudo. Pela memória de Dr. Roberto. Ele acreditava tanto nesta empresa, queria tanto que ela prosperasse. Roberto queria que você fosse feliz, Marcos argumentou suavemente. Não que sacrificasse sua saúde e segurança por parentes ingratos. Cristina sabia que ele estava certo, mas seu coração dizia outra coisa. Ela não podia trair a memória do único homem naquela família que realmente a valorizava. Se mudar de ideia, estarei sempre feliz em te receber.
Marcos sorriu, levantando-se da cadeira. E se você precisar de algo, ligue a qualquer hora. Dia, noite, não importa. Ele se inclinou e lhe deu um beijo suave na testa. Melhore logo, Cristina, e cuide-se. Você é uma pessoa valiosa demais para arriscar sua vida. Após a saída dele, o quarto ficou em silêncio. Cristina olhava para as rosas brancas no vaso e pensava em como sua vida estava tomando um rumo estranho. O marido, que deveria amá-la e protegê-la, a acusava e a abandonava em um momento difícil, enquanto o tio dele demonstrava mais carinho e compreensão do que seu próprio cônjuge. O sol começou a se pôr lá fora, e Cristina sabia que uma longa noite de reflexão sobre o futuro a esperava. As paredes brancas do quarto de hospital se tornaram familiares ao longo daquela semana. Mas quando o Dr. Sérgio Costa finalmente pronunciou as tão esperadas palavras sobre a alta, Cristina sentiu uma estranha mistura de alívio e ansiedade. 7 dias de inatividade forçada pareceram uma eternidade, especialmente porque o telefone não parava de tocar com questões de trabalho. Seu estado está estabilizado, disse o doutor, examinando a ficha. Mas lembre-se do que eu disse sobre o estresse. A senhora precisa aprender a relaxar, Cristina Cerqueira. Cristina assentiu, mentalmente fazendo uma lista de tarefas para aquele dia. Relaxar. Quando a empresa poderia desmoronar sem sua presença. Claro, doutor, serei mais cuidadosa. Mal ela cruzou o portão do hospital, não se dirigiu para casa, mas para o escritório. O motorista olhou para ela surpreso pelo retrovisor. Senhora Cristina, talvez ir para casa primeiro. Descansar um pouco? Para o escritório, Daniel, e por favor, o mais rápido possível. O elevador subiu lentamente para o 30º andar e a cada pavimento a ansiedade de Cristina aumentava. O que ela veria lá? O quanto as coisas estavam ruins? As portas se abriram com o tilintar familiar e ela entrou na recepção. Cristina! A secretária Marcela pulou de sua cadeira. Que bom que a senhora voltou. Está um caos aqui. O que exatamente está acontecendo? A voz de Cristina soou calma, mas por dentro ela se encolhia com a premonição. O contrato com o Grupo Jequitibá está sob risco de rompimento. Eles estão exigindo uma reunião pessoalmente com a senhora. E também há problemas com os fornecedores. 2 já ameaçam rescindir os acordos. E Tony? O que há com Tony? Marcela hesitou, abaixando os olhos. Ele quase não apareceu no escritório esta semana. Disse que tinha reuniões importantes, mas... Cristina fechou os olhos e respirou fundo. Claro, ela estava no hospital com concussão cerebral e o marido nem sequer pensou em assumir a responsabilidade pelo negócio da família. Certo, Marcela. Convoque uma reunião de emergência para as 4 horas. Preciso reunir todos os chefes de departamento e entre em contato com o Grupo Jequitibá. Diga que estou pronta para me reunir amanhã de manhã. Mas, Cristina, talvez a senhora devesse... Não, temos que trabalhar agora. As próximas 8 horas se transformaram em uma verdadeira maratona. Cristina resolveu metodicamente o acúmulo de problemas durante sua ausência de uma semana. Ligações, reuniões, negociações. Ao cair da noite, sua cabeça zumbia, mas os principais incêndios estavam controlados. Ela se sentou em sua poltrona de couro, olhando as luzes da cidade pela janela, e de repente uma onda de amarga realidade a atingiu. Por que estou fazendo tudo isso? Ela pensou. Trabalho até a exaustão, vou parar no hospital. E para quê? Tony nem se deu ao trabalho de me substituir por uma semana. A família dele acha que este é o meu trabalho. Eu carrego toda esta empresa nas costas sozinha, e no final todo o dinheiro, todo o sucesso irá para eles. Os pensamentos giravam em sua cabeça como folhas de outono ao vento. Quando foi a última vez que ela se sentiu não apenas uma engrenagem na máquina familiar de fazer dinheiro, mas uma mulher viva com suas próprias necessidades e sonhos? O telefone vibrou. Uma mensagem de Tony. Vou me atrasar em um jantar de negócios. Não espere. Cristina sorriu amargamente. Jantar de negócios. Claro. A casa estava silenciosa e vazia. Cristina entrou no quarto, sentindo o cansaço cair sobre seus ombros como um cobertor de chumbo. Ela precisava tomar um banho, trocar de roupa, mas não tinha forças nem para isso. Ela se deixou cair pesadamente na beirada da cama e passou a mão pela colcha de seda.
Foi então que seus dedos tatearam algo pequeno e duro entre os travesseiros. Um brinco. Um pequeno brinco dourado com uma pérola. Não era o dela. Cristina parou, examinando a joia estranha em sua palma. O coração batia descontroladamente, e fragmentos de pensamentos passavam pela sua cabeça. Talvez seja da empregada? Não, a empregada não usava joias tão caras. O som da porta de entrada se abrindo a fez estremecer. Tony tinha voltado para casa. Querida, cheguei, a voz dele soou do andar de baixo. Como foi? Como foi o primeiro dia de trabalho? Cristina se levantou lentamente da cama, apertando o brinco. Os passos do marido ficaram mais altos. Cris, você está no quarto? Tony apareceu na porta do quarto com um sorriso no rosto. Você não imagina como foi meu dia hoje. Ele parou, vendo a expressão dela. O que houve? Cristina abriu a mão em silêncio, mostrando o brinco. O que é isso? Tony deu um passo à frente e ela viu uma sombra passar por seu rosto. Isto é o que eu encontrei na nossa cama. A voz de Cristina tremia de emoções contidas. Na nossa cama, Tony. Chris, eu não estou entendendo. Não está entendendo? Ela explodiu. Não está entendendo de quem é este brinco na nossa cama? Eu passei uma semana no hospital. E você? Você trouxe suas amantes para cá. Cristina, se acalme. Você está fora de si. Fora de mim? A voz dela aumentava. Eu estou sã pela primeira vez em muito tempo. Me diga a verdade. Quem é ela? Tony abaixou os olhos e esse gesto foi suficiente. Cristina sentiu tudo desabar dentro de si. Meu Deus, ela sussurrou. É verdade, você realmente... Cris, escuta, na nossa cama, ela gritou, atirando o brinco nele. Na mesma cama onde dormimos por 5 anos. Você trouxe outra mulher para cá. Pare com esse histerismo, Tony gritou, o rosto contorcido de raiva. Olhe para você, no que você se transformou nestes anos. Você não se importa com nada além desta maldita empresa. Quando foi a última vez que conversamos normalmente? Quando foi a última vez que você foi apenas minha esposa e não a chefe? Esta é a empresa da sua família, ela gritou em meio às lágrimas. Eu trabalho até a exaustão pelo seu bem-estar, pelo nosso futuro. Nosso? Tony riu amargamente. É sério, nós não temos um futuro juntos, Cristina. Temos apenas negócios e seus relatórios intermináveis. Então, isso justifica a traição? A voz dela falhou. Se eu trabalho muito, você tem o direito de dormir com outras? Eu não planejei isso, simplesmente aconteceu. Aconteceu na nossa casa, na nossa cama, aconteceu. Tony ficou em silêncio, percebendo que cada palavra sua só piorava a situação. Cristina olhava para ele através das lágrimas, e pela primeira vez em muito tempo via quem ele realmente era. Não o marido charmoso, não o parceiro de negócios, mas um homem egoísta e fraco que sempre buscava o caminho mais fácil. Eu não quero te ver, ela disse baixinho. Saia daqui agora mesmo. Cris? Vá! A noite passou sem que ela dormisse. Cristina ficou sentada na sala de estar, enrolada em um cobertor, olhando pela janela. Os pensamentos corriam como animais encurralados. O que fazer agora? Divórcio. E a empresa. Durante a noite, Tony ligou para a mãe e falou que queria se divorciar de Cristina, mas Dona Helena o proibiu categoricamente de fazer isso, alegando que sua esposa estava carregando a empresa nas costas. Faça o que quiser, mas você tem que reconquistar a confiança dela. Só ela pode tocar este maldito negócio. A mãe sibilou no telefone. Pela manhã, Tony desceu para o café da manhã com uma expressão de culpa e um buquê de rosas. Querida, me perdoe. Ele começou estendendo as flores. Eu não sei o que me deu. Eu fui um idiota, um completo idiota. Cristina nem sequer olhou para as rosas. Tony, você me traiu em nosso apartamento, ela disse com desprezo. Na cama onde fizemos amor. Você profanou nosso lar. Eu sei, eu sei. Ele caiu de joelhos diante dela. Foi um erro, uma tolice. Ela não significa nada para mim. E eu? O que eu significo para você? Você é minha vida, meu único amor. Ele pegou as mãos dela nas suas, e ela não as puxou de volta. Chris, sem você, eu não sou nada, você sabe disso. Eu sei, ela sorriu amargamente. Sem mim, você realmente não é nada. Sem mim, a empresa desmorona em 1 mês. Sem mim, sua família fica sem dinheiro. Não diga isso. Por quê? É a verdade.
ela o olhou nos olhos. Me diga honestamente, você me ama ou ama o que eu faço por você? Tony hesitou, e aquela pausa foi suficiente para responder. Eu te amo, ele finalmente disse. E sim, eu me acostumei com você sempre por perto, resolvendo todos os problemas, mas isso não significa que eu não te ame. Cristina soltou as mãos e se afastou, indo para a janela. Se eu sou uma esposa tão ruim, se só me importo com o trabalho, por que você ainda não foi embora? Ela perguntou sem se virar. Tony riu amargamente, e havia uma nota desagradável naquele som. Se eu sou um marido tão ruim, por que você ainda está aqui? Cristina se virou e olhou para ele, para aquele homem bonito e fraco que sabia ser charmoso quando precisava de algo. Porque eu te amo, ela disse baixinho. Sim, ainda amo apesar de tudo, e essa era a verdade. Uma verdade dolorosa, angustiante, que a fazia querer chorar. Ela o amava pelo que ele era, fraco, egoísta, incapaz de assumir responsabilidades. Amava-o e não conseguia parar, mesmo sabendo que isso a estava destruindo. Tony se levantou e se aproximou dela, abraçando-a cautelosamente por trás. Me perdoe, ele sussurrou em seu cabelo. Isso não vai acontecer de novo, eu prometo. E Cristina o perdoou mais uma vez, porque o amava, porque não sabia viver sem ele, porque ao longo dos anos de casamento nunca havia aprendido a amar a si mesma mais do que a ele. Um mês se passou desde a briga. Parecia que ela sempre o perdoaria. Ela suportou anos de zombaria, humilhações e provocações da família dele. Mas um dia, tudo ruiu. Foi como se um véu que a protegera da verdade por todos aqueles anos tivesse sido arrancado de seus olhos. Hoje, ela havia chegado a um ponto sem volta. O relógio marcava 3 da manhã quando Cristina olhou pela última vez para o quarto que fora seu lar por tantos anos. A mala estava ao lado da porta, cheia apenas com o essencial. Todo o resto, os vestidos caros, as joias, os presentes, ela deixava ali, naquele apartamento que jamais seria seu refúgio novamente. Tony dormia profundamente, sem suspeitar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Sobre a mesa de cabeceira havia uma carta, a única explicação que ela podia dar. Havia poucas palavras, mas cada uma queimava a alma. Tony, eu não aguento mais. Não aguento mais fingir que está tudo bem. Não aguento mais trabalhar para uma família que só me vê como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Não aguento mais amar um homem que não valoriza esse amor. Não me procure. Cristina. Ela pegou a mala e saiu de casa sem fazer barulho. O táxi já a esperava no portão. Para o aeroporto internacional, ela disse baixinho ao motorista. Vai ser uma longa viagem? Perguntou o taxista idoso com interesse. Muito longa, respondeu Cristina, olhando pela janela para as luzes da cidade que passavam. Talvez para sempre. Nos primeiros meses, Tony, sua família, colegas, todos tentaram encontrá-la, contatá-la, persuadi-la a voltar. Cristina trocou de número, mudou-se para outro país, recomeçou a vida. Ela trabalhou em uma pequena consultoria, alugou um apartamento modesto e, pela primeira vez em anos, sentiu que estava respirando livremente. Mas, às vezes, no final da noite, ela ainda se informava sobre o que estava acontecendo na empresa Medeiros. As notícias eram previsíveis. Sem ela, o negócio começou a desmoronar em apenas um mês. Tony tentou gerenciar as coisas, mas não tinha nem a experiência, nem o desejo de lidar com esquemas financeiros complexos. Dona Helena culpava Cristina por tudo, por tê-los desapontado daquele jeito, por ter abandonado a família em um momento difícil. Quando 1 ano depois veio a notícia da falência total da empresa e da venda da mansão por dívidas, Cristina não sentiu alegria. Apenas um vazio e uma estranha tristeza. Todos aqueles anos de trabalho, todas as noites sem dormir, todos os sacrifícios feitos, tudo havia sido em vão. Mas uma coisa era evidente. Havia uma pessoa ao lado dela que provou que o amor existe. Você tem certeza de que quer ver isso? Marcos apertou a mão dela quando a limusine virou lentamente para o quarteirão familiar. Cristina olhou para o homem sentado ao seu lado. Marcos Medeiros, o irmão mais novo do pai de Tony, sempre foi a ovelha negra da família. Ele nunca tinha se casado antes.
Ele tinha sua própria empresa, onde Cristina começou a trabalhar após a mudança. Depois que ela desapareceu, foi Marcos quem a encontrou, 6 meses depois, não para persuadi-la a voltar, mas apenas para ter certeza de que ela estava bem. A amizade deles gradualmente se transformou em algo mais, mas ambos hesitaram em cruzar essa linha por muito tempo. Eu preciso ver isso, ela respondeu, ajeitando o paletó caro, para fechar este capítulo de uma vez por todas. Tudo bem, mas lembre-se, estamos aqui por pouco tempo. Vimos o que queríamos e voltamos para casa. A limusine parou em frente ao conhecido portão de ferro forjado. A mansão Medeiros parecia tão majestosa quanto antes, mas Cristina notou imediatamente as mudanças. Novo sistema de segurança, outros números na caixa de correio, cortinas diferentes nas janelas. Pronto! Marcos saiu primeiro e estendeu a mão para ela. Sim, ela assentiu, sentindo o coração bater acelerado na garganta. Eles se aproximaram da porta de entrada. Cristina tocou a campainha familiar e ouviu a melodia que costumava recebê-la depois do trabalho. A porta foi aberta por um homem de meia-idade, estranho, vestindo um terno caro. Ele os examinou com um olhar hostil. — Quem vocês procuram? Ele perguntou secamente, avaliando claramente a aparência deles e a limusine atrás deles. Dona Helena Medeiros, Cristina começou, mas sua voz falhou, embargada pelo nome familiar. Helena! O homem gritou para dentro da casa. Parece que tem visita para você. Em segundos, uma mulher com um vestido cinza simples e um avental branco apareceu no hall. Cristina mal reconheceu sua ex-sogra, Dona Helena Medeiros, que antes usava apenas roupas de grife e frequentava os melhores salões de beleza semanalmente. Agora parecia cansada e envelhecida em 10 anos. — O que vocês querem? Perguntou Dona Helena. Mas seus olhos já demonstravam um lampejo de reconhecimento. — Eu pedi para não ter nenhum dos seus antigos conhecidos na minha casa, disse o proprietário da casa, visivelmente insatisfeito com o que estava acontecendo. — Helena, resolva isso rapidamente. — Claro, Dr. Alexandre Guzmão. Dona Helena assentiu submissamente. — Perdão pelo incômodo. O homem lançou mais um olhar de desagrado para Cristina e Marcos e desapareceu no interior da casa. Dona Helena saiu para a varanda, fechando a porta atrás de si. — Vieram se regozijar com a nossa queda? Ela sibilou, e seu tom estava carregado de malícia descarada. — Agora está satisfeita? Vê ao que você nos levou? — Ao que eu levei vocês? Cristina perguntou de volta, sentindo a raiva há muito reprimida ferver dentro de si. Eu ralei por 5 anos para a sua família, construí o negócio de vocês, e vocês nunca disseram nenhum obrigada. Você era obrigada, exclamou Dona Helena. Você era esposa do meu filho. Eu era uma escrava, Cristina respondeu bruscamente, e todos vocês sabiam disso muito bem. Onde estava o seu precioso filho quando a empresa estava desmoronando? Onde estavam vocês quando era preciso tomar decisões? Nós não entendíamos nada desses assuntos. Mas vocês entendiam muito bem como gastar o dinheiro que eu ganhava. Marcos colocou a mão no ombro de sua esposa. Vamos embora daqui, querida, ele disse calmamente. Eu disse que eles não merecem a sua ajuda. Dona Helena estremeceu ao ouvir aquela forma de tratamento e olhou para eles surpresa. Querida? Ela perguntou. Então vocês estão casados? Chris se endireitou e levantou a cabeça com orgulho. Sim, há 1 mês. E como você não tem vergonha? A voz de Dona Helena soava incrédula e indignada. Como você pôde? Marcos é o tio de Tony. E daí? Cristina respondeu friamente. Marcos é o único em sua família que jamais me tratou como um ser humano e não como uma vaca leiteira. Mas isso está errado. Tony ainda espera que você volte. Que ele não espere, Cristina disse secamente. Eu nunca mais vou voltar para um homem que me traiu em nossa cama, enquanto eu estava no hospital após uma tentativa de assassinato contra minha vida. E sim, eu sei que foi ele. Ele queria me assustar. Foi a ele que pagaram o dinheiro para me intimidar. Dona Helena empalideceu. O quê? Que assassinato? O que você está dizendo? Claro, ele sempre foi um covarde, Cristina sorriu amargamente. Ele nunca gostou de admitir seus erros. Eu fui parar no hospital depois que ele me atingiu na cabeça. E sim, diga a ele que, se ele me procurar, eu vou registrar uma queixa na delegacia. Acredite, eu tenho provas. Isso não pode ser. Pode sim, Dona Helena. Helena,
E foi. Cristina se virou em direção à limusine. Eu nunca fui bem-vinda aqui e finalmente percebi que isso é o melhor. Espere! Gritou Dona Helena quando eles já estavam entrando no carro. E agora? Como vamos viver? Cristina se virou uma última vez. Não faço a menor ideia. E não me importo. Mas ele está bebendo. Depois que você foi embora, ele se afundou na bebida. Essa é a escolha dele, respondeu Cristina. E não havia uma ponta de arrependimento em sua voz. Eu não vou mais salvá-lo. A limusine partiu. Cristina olhou pelo vidro traseiro, enquanto a figura de Dona Helena diminuía no fundo da mansão. A mulher estava na varanda, observando-os com um olhar cheio de ódio e desespero. Como você se sente? Perguntou Marcos baixinho, pegando a mão dela. Estranho, admitiu Cristina. Eu pensei que sentiria triunfo ou satisfação, mas só sinto um vazio. É normal. Você fechou um capítulo importante da sua vida. Sim, ela apertou a mão dele com mais força. E comecei um novo, com você. Marcos levou a mão dela aos lábios e beijou suavemente a aliança. Um anel de ouro simples, sem brilhantes, que significava muito mais para ela do que todo o luxo que havia deixado para trás. Na mansão, Dona Helena ainda estava na varanda, olhando para a limusine que se afastava. Dentro dela, fervilhava o ódio pela ex-nora, pelas circunstâncias, pela sua própria impotência. Mas, acima de tudo, ela odiava a si mesma, porque, em algum lugar no fundo da alma, entendia que Cristina tinha razão. Eles realmente a usaram, tomando como garantido tudo o que ela fazia por eles. E agora que ela se foi, o mundo deles desabou como um castelo de cartas. E ela, Dona Helena Medeiros, que já foi a dona desta casa, agora limpava o pó nela pelo salário de uma governanta. Helena, a voz irritada de Dr. Alexandre Guzmão soou de dentro da casa. Onde está minha camisa? Eu pedi para passá-la. Já vou, ela gritou em resposta, olhando uma última vez para a estrada deserta. Marcos ajeitou a gravata em frente ao espelho do hall de entrada. Seu reflexo parecia impecável em seu terno italiano caro. Tem certeza de que não quer vir comigo? Ele perguntou, virando-se para Cristina. A reunião com os investidores pode se estender, mas você sempre causa uma boa impressão neles. Cristina sorriu, ajeitando a gola da camisa dele. Ao longo dos 6 meses de vida juntos, ela aprendeu a valorizar esses pequenos momentos de intimidade, quando podia cuidar do homem que amava sem medo de que isso fosse tomado como garantido. Não precisa, querido. Hoje eu tenho um encontro com a Isa. Não a vejo há 1 ano, desde que eu... Ela parou, não querendo pronunciar as palavras sobre seu casamento anterior em voz alta. Desde que você se libertou. Marcos terminou suavemente, segurando o rosto dela entre as mãos. Não tenha medo de falar sobre isso, minha amada. O passado te fez quem você é. E você é perfeita. Ele a beijou suavemente na testa, e Cristina ficou surpresa mais uma vez com o quanto esses gestos simples significavam. Com Tony, cada demonstração de carinho era uma desculpa por algo ou uma maneira de obter algo em troca. Com Marcos, o amor era apenas amor, incondicional e sincero. Vejo você à noite, ele disse, indo em direção à porta. E mande um abraço a Isa. Ela é uma boa amiga. É raro encontrar alguém que permaneça leal quando você desaparece por 1 ano inteiro sem explicações. Cristina o acompanhou com o olhar, observando-o entrar em seu carro prateado. Sim, Isa era realmente especial. A única de todas as suas amigas que não a encheu de perguntas quando ela reapareceu de repente após 1 ano de silêncio. Apenas disse, senti sua falta, né, amiga? Vamos nos encontrar no nosso lugar. O Café La Belle era o lugar tradicional de encontro delas desde os tempos da faculdade. Um estabelecimento aconchegante em estilo francês, onde sempre se sentia o cheiro de croissants frescos e bom café. Isa já estava sentada à mesa de canto perto da janela, que consideravam ser a delas. Ao ver Cristina entrar, a amiga abriu a boca em surpresa. Meu Deus! Ela exclamou, levantando-se para o abraço. Amiga, você está irreconhecível. Onde você se meteu por 1 ano inteiro e por que você ficou ainda mais bonita? Cristina riu, abraçando essa amiga. As mudanças eram realmente impressionantes. Um caro tailleur de cachemir, sapatos elegantes, maquiagem e cabelo profissional.
Mas o principal que havia mudado nela não era externo. Em seus olhos não havia mais o cansaço e a expressão de perseguição que a atormentavam nos últimos anos de casamento com Tony. Isa, querida, como senti sua falta, ela disse, sentando-se em frente à amiga. Você está linda. O novo corte de cabelo ficou ótimo. Não tente mudar de assunto. Isa riu, jogando seus cabelos castanhos para trás. Eu quero saber de tudo, absolutamente tudo. Você sumiu como se tivesse evaporado e agora reaparece como uma empresária de sucesso. O que aconteceu com você durante um ano? O garçom se aproximou da mesa e elas pediram café com sobremesas. Cristina tirou as luvas lentamente, organizando os pensamentos. Por onde começar essa história? Você se lembra daquele jantar na casa da família do Tony, para o qual eu te chamei, mas você não pôde ir? Ela começou. Claro que lembro. Você reclamou depois que a irmã dele disse mais uma grosseria. Não foi uma grosseria qualquer, foi bem específica. Cristina tomou um gole de café, lembrando-se daquela noite. Estávamos sentados à mesa, discutindo assuntos de família, e, de repente, Sofia, a irmã do Tony, declara: se você desaparecesse amanhã, ninguém nem notaria. Que vaca! Indignou-se Isa. E o que você respondeu? Nada. Todos riram, como se fosse uma piada muito engraçada. Até Tony sorriu, e eu fiquei sentada ali, percebendo que eles estavam certos. Para eles, eu era realmente apenas um cavalo de batalha que ganhava dinheiro. Cris, para com isso. Não, Isa, me escuta até o fim. Cristina se inclinou para a frente, e havia firmeza em sua voz. Naquela mesma noite, eu fiz as malas e fui embora. Simplesmente peguei e desapareci, como Sofia havia previsto. Deixei uma carta para Tony e fui embora. Consegui um emprego em uma pequena consultoria, recomecei a vida. Isa quase se engasgou com o café. O quê? É sério? Você pegou e fugiu no meio da noite? Exatamente. Fui para o aeroporto internacional. E como você pôde simplesmente largar tudo? A casa, o trabalho, o marido? Cristina sorriu amargamente. E o que havia para largar, Isa? Uma casa onde eu não era valorizada, um trabalho cujos frutos iam para outros, um marido que me traía na nossa cama enquanto eu estava no hospital. Espera, espera, espera. Isa levantou a mão. Que hospital? Do que você está falando? Eu não te contei? Cristina se surpreendeu. Eu fiquei uma semana no hospital com concussão cerebral e depois descobri que foi Tony quem me atingiu para facilitar um dinheiro. Veja bem, era importante para um concorrente me tirar do caminho. Meu Deus, Cris. O rosto de Isa se contorceu de empatia. Como você sobreviveu a tudo isso sozinha? Não estava sozinha. 6 meses depois do meu desaparecimento, Marcos me encontrou. Lembra-se do tio do Tony? Aquele bonitão que sempre se sentia deslocado nas reuniões de família. Claro que lembro. E ele não me procurou para me convencer a voltar. Apenas queria ter certeza de que eu estava bem. Começamos a conversar, a nos encontrar. Cristina sorriu e seu rosto se iluminou de felicidade. Isa, eu nunca pensei que pudesse ser tão feliz. Vocês estão namorando? A amiga ofegou. Nós nos casamos, há 1 mês. Isa deixou cair a colher na xícara com um tilintar tão alto que as mesas vizinhas se viraram. Você se casou com o tio do seu ex-marido? É a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, ela disse firmemente. Marcos me ama. Não o meu dinheiro, não as minhas habilidades, não o que eu faço por ele. Apenas a mim. Mas como a família do Tony reagiu? E quem se importa? Cristina deu de ombros. A empresa deles faliu em 1 ano sem mim. Eles se afundaram em dívidas, perderam a casa. Quando Marcos e eu decidimos visitá-los ontem, minha limusine parou em frente à antiga mansão. Uau! Isa mordeu o lábio impaciente. E o que aconteceu depois? E então fomos recebidos pelo novo proprietário da casa e descobrimos que a mãe do Tony, Dona Helena, está trabalhando como governanta para ele. Não! Exclamou a amiga. A mesma Dona Helena que sempre olhava para você de cima. Ela mesma. Você tinha que ver o rosto dela quando ela percebeu que eu sou casada com Marcos. Acho que se ela soubesse que agora eu tenho a minha própria empresa, ela teria desmaiado de raiva. Você tem sua própria empresa? Os olhos de Isa se arregalaram de surpresa. Uma agência de consultoria. Somos especializados em gestão de crise para empresas. A ironia do destino. Eu ajudo os outros a salvar seus negócios, enquanto a minha empresa Medeiros ruiu sem mim.
Você deveria ter contado isso a ela também, Isa riu. Imagina como ela teria reagido. Sabe, eu não preciso mais acabar com ela. Cristina disse pensativa. A vida colocou tudo em seu devido lugar. Eu sou feliz e eles tiveram o que mereciam. E o Tony? Dona Helena disse que ele se afundou na bebida depois que eu saí. Mas eu não me importo, Isa. Não me importo nem um pouco. Este capítulo da minha vida está fechado para sempre. Elas conversaram longamente sobre trabalho, planos e como suas vidas haviam mudado. Isa contou sobre seus namoros, sua carreira na agência de publicidade e Cristina compartilhou seus planos de expansão do negócio. Sabe o que mais me impressiona? Disse Isa quando estavam prestes a se despedir. Como você mudou? Não fisicamente, embora você esteja deslumbrante. Você simplesmente irradia por dentro, como se finalmente tivesse se tornado você mesma. E é o que aconteceu, Cristina sorriu. Eu finalmente entendi quem eu sou e que mereço mais do que o papel de vítima no jogo de outra pessoa. Já era fim de tarde quando Cristina voltou para casa. A casa deles no subúrbio não era tão grande quanto a mansão Medeiros, mas era quente e aconchegante. Ela foi para a varanda, de onde se tinha uma vista para o lago, e se acomodou em sua poltrona favorita com uma xícara de chá. O som de um carro se aproximando a fez-se virar. Marcos saiu do carro com um enorme buquê de rosas vermelhas e foi em direção à casa. Ao vê-la na varanda, ele sorriu aquele sorriso especial que era reservado só para ela. Como foi a reunião com os parceiros? Ela perguntou quando ele subiu na varanda. Ótima! Eles estão prontos para investir na expansão do negócio. Ele respondeu, entregando-lhe o buquê. E estas são para você, sem motivo especial. Que lindas! Você me mima! Ela aceitou o buquê e inalou o aroma suave das rosas. Você merece tudo isso e muito mais. Ele a abraçou pelos ombros, e ela se recostou em seu peito, sentindo a calma e a felicidade a preenchendo por completo. Às vezes, não acredito que tudo isso é real, ela sussurrou, que eu realmente posso ser tão feliz. Acredite, ele a beijou no topo da cabeça. Você merece essa felicidade, Cristina. Você passou por muita coisa para encontrá-la. Eles ficaram sentados, abraçados, olhando o pôr do sol refletido nas águas do lago. Cristina pensava que, há apenas um ano, sua vida parecia um beco sem saída. E agora, ela tinha tudo. Um marido amoroso, um negócio de sucesso, amigos e respeito por si mesma. Só com Marcos, ela entendeu o que significava ser uma mulher verdadeiramente feliz. Ele não apenas a amava, ele a apreciava como uma flor preciosa, cuidava dela, mimava-a com pequenos presentes e demonstrações de carinho, e a protegia de tudo o que pudesse causar-lhe dor. No que você está pensando? Ele perguntou, sentindo a reflexão dela, em como é bom que a vida, às vezes, nos dê uma segunda chance. Ela respondeu, virando-se em seus braços, ficando cara a cara, e no quanto eu te amo. Eu te amo, minha querida, ele sussurrou, inclinando-se para beijá-la, mais do que a vida. Naquele beijo estava toda a história deles, a dor do passado, a alegria do presente e a esperança do futuro. Cristina sabia que finalmente havia encontrado seu lar. Não um lugar, mas uma pessoa com quem ela podia ser ela mesma, real, viva, amada. Às vezes eu penso em como tudo seria se eu tivesse ficado, mas aí lembro que ser forte não é aguentar tudo, e sim ter coragem de ir embora. Aprendi que a gente não pode se perder para segurar alguém. Hoje eu sei, o amor começa com respeito, principalmente por nós mesmos. Sou grata por tudo o que vivi, porque sem a dor eu nunca teria encontrado aí a felicidade. E se a minha história te deu força, então já valeu a pena. Se você pensa como eu e gostou da minha história, mostra isso com um like. Quero ver quantos somos. Tô curiosa para saber de qual cidade e em que hora você está me ouvindo. Conta aí nos comentários. Se quiser me apoiar nessa caminhada, pode me mandar uma pequena contribuição. Obrigada por me ouvir e por dividir seu tempo comigo. Para mais histórias de vida como essa, dá uma olhada nos outros vídeos do meu canal e se inscreve. Na tela tem 2 novas histórias que eu sei que vão te emocionar. É só clicar em uma delas. Com carinho.